De alegres cantemos, a Deus demos louvor. São José exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Nossa grande valia, venha nos socorrer. Com Jesus e Maria, ó, possamos morrer. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Lúcia, padroeiro, aclamado com fé. Então, boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez, esse segundo dia da nossa formação da Semana de São José. Vamos iniciar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos fazer a oração composta pelo Papa Francisco. Você pode acompanhar aí na sua tela. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos para o segundo dia da nossa formação sobre São José. Antes de começar, o padre trouxe aqui alguns livros que o Zezinho lá da Maranata deixou e o padre recomenda. Então, o primeiro é a própria carta apostólica do Papa Francisco, Patris Corde. Então, nessa carta, ele comenta de modo breve, mas ao mesmo tempo profundo, a figura de São José. E é dessa carta, então, que ele proclama o ano de São José. Então, vale a pena, quem quiser, essa aqui é a leitura fundamental para esse ano de São José. É só pegar e falar que é o documento do Papa Francisco sobre São José. Lá na loja já vão saber qual é o documento. Outro livro que o padre recomenda, de uma linguagem bem fácil, José no Mistério da Encarnação. Apesar de ser uma linguagem fácil, ele aborda os principais temas que a gente vai tratar aqui na semana de formação. Então, vale a pena também. É acessível, a leitura acessível, mas não deixa de ser profundo. Mais um também nesse mesmo estilo, acessível, mas ao mesmo tempo profundo, é José o Silencioso. Então vai ter algumas coisas na formação de hoje que a gente vai tratar, que se encontra nesses dois livros. Então, José no Mistério da Encarnação e José o Silencioso, além do documento Patris Corde do Papa Francisco. Amanhã o padre faz outras indicações também para que você possa aprofundar sobre a figura de São José. Hoje, no segundo dia, a gente vai tratar sobre a dignidade de São José. Primeiro, lembrar alguns pontos de ontem. Ontem, a gente viu São José como filho de Davi,
São José é o único personagem, além de Jesus, de receber esse título no Novo Testamento, filho de Davi, e isso trazia de fato um peso da sua realeza, também das promessas do Antigo Testamento na figura de São José, que como pai de Jesus é passado então a Jesus. A gente viu também a genealogia, um pouco da genealogia de José. O padre falou de uma intersecção que há entre as duas genealogias de Lucas, de Mateus e de Lucas. Sim, em Mateus a figura que desemboca na pessoa de Jesus é José, na de Lucas é Nossa Senhora. Isso é interessante perceber que um dos títulos de Jesus, lá em Isaías, é de servo sofredor. E quando se faz a profecia de servo sofredor, é dito aquilo que está nas duas genealogias de modo simbólico ou profético. Se você quiser anotar, em Isaías 53, no versículo 11, fala assim: pelo empenho de sua vida, ele há de ver a luz, e será saciado em seu conhecimento. Agora, e o justo, meu servo, há de justificar a muitos, pois ele mesmo carregará os seus pecados. Ou seja, então esse servo sofredor, ele vai cumprir essas duas coisas, de servo e de justo. Se você pega na genealogia de Nossa Senhora em Lucas, você se lembra que em Lucas, ela quando termina o relato da anunciação, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E depois em José, a gente viu ontem José como um homem justo. De alguma forma, então, há a serva e o justo. E Jesus como que tivesse herdado essas duas coisas e cumprido essa profecia do servo sofredor. A gente viu também, e agora a gente vai fazer memória disso, porque isso é importante hoje, a questão da dignidade de São José. São Tomás vai falar do grau de santidade, dos graus de santidade, e o padre explicou um pouco. Você que não viu ontem, pode ver, está lá, um pouco mais detalhado. Mas o padre falava que há sempre uma hierarquia na santidade. É lógico que Nossa Senhora, São Francisco de Assis, São José de Sales, São João Paulo II são muito mais santos do que nós. Existe uma hierarquia, então, nessa santidade. E no céu a gente vai contemplar isso. Porém, isso não quer dizer que a gente vai ter ciúmes deles ou inveja deles. Porque quando a gente olhar para esses santos, a gente vai ver a grande obra que Deus realizou nessas pessoas, e a gente vai se maravilhar com isso. Mas da mesma forma, por conta que é algo sobrenatural, é algo divino, quando eles também olharem para a nossa vida e virem aquilo que a gente cresceu também na santidade, também eles vão ficar maravilhados com aquilo que Deus realizou na nossa vida. São Tomás, então, diz que essa ordem da santidade, essa hierarquia da graça, essa hierarquia da santidade, ela pode ser medida por duas formas. Primeiro, pela simples ordem da graça, simples entre aspas. Isso é dado para nós, para a maior parte dos santos, que foram aqueles que vão correspondendo à graça. Conforme vai correspondendo à graça, vai crescendo aquilo que na teologia a gente chama de graça santificante. Vai aumentando essa comunhão com Deus, essa vida de Deus naquela pessoa. E isso é a santificação. Na medida que ela vai correspondendo à ação da graça, ela vai respondendo à ação da graça, ela vai deixando que Deus se torne nela, se faça nela. Como se fosse uma gravidez ao contrário. Em vez de ser aquela que está fora que gera, aquele que está dentro é ao contrário. Quem está dentro, que é Deus, que vai gerando o que está fora. E aí você vai lembrar de São Paulo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porém, São Tomás vai falar que existe uma outra hierarquia ainda, uma hierarquia ainda especial ainda nessa ordem da santidade, que é em relação à graça, mas também à encarnação. Quanto mais aquela pessoa estiver envolvido, orbitando
na economia da salvação, no projeto de Deus, na ordem da encarnação, mais Deus teria dado graças para ele, mais teria dado a capacidade dessa santidade. Então, aqueles que primeiro orbitam em volta de Cristo teriam graças especialíssimas. Então, você pega, por exemplo, João Batista, Zacarias, Isabel, os apóstolos, mas, de modo especial, os dois que mais se aproximam, que orbitam em volta do mistério da encarnação, que é Maria e José. Nasceram para isso e por conta disso receberam graças especiais. Então, a ordem da beleza, da graça e também da encarnação. Assim São Tomás fala: a ordem que se vê em todas as obras da natureza é sumamente perfeita, a que existe em todas as obras da graça, especialmente aqui, por sua relação com a encarnação do Verbo. E é por isso que a gente terminou ontem falando que, como a igreja diz, São José é o maior dos santos. A Virgem Maria, lógico, maior do que ele, porém, logo depois vem São José, por conta dessa missão na ordem da graça e na ordem da encarnação, do projeto de salvação. E é justamente isso que vai dar a revolta de Lúcifer, por conta da encarnação. Pois bem, São José, por divina predestinação, foi colocado nessa ordem soberana. Ao lado da maternidade divina, nenhuma honra no mundo é comparável a isso. De novo, ontem o padre falava, e quero reforçar isso, às vezes parece que São José é um apêndice nesse mistério da salvação. Aquilo que eu dizia, parece que na cabeça de muitos poderia ter sido qualquer um, ou no entanto, se tivesse algumas virtudes, se a pessoa fosse boa, pagasse seus impostos, fosse um cumpridor da lei do sábado, isso já bastaria para ser esse pai de Jesus ou essa figura na Sagrada Família. Não é assim. O projeto de Deus de salvação, ele é pensado. Ele é, de fato, na teologia a gente chama de economia da salvação. É um caminho, é um modo como a providência de Deus vai se utilizando do meios, das formas, das coisas, das pessoas. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher. Essa plenitude dos tempos significa justamente isso. Quando, na ordem da economia da salvação, desse projeto de salvação, Deus viu que era o momento adequado, não só cronologicamente, mas também em relação às pessoas que eram para corresponder a isso. No caso, primeiro, como eles orbitam em volta da encarnação, a Virgem Maria e São José. Então, a figura de São José, ela foi pensada desde sempre no coração de Deus. Não é algo assim, vai o que tem para hoje. Não, ele foi pensado. Então, se ele foi pensado e orbita de fato a sua vida, ele nasceu para isso. A sua missão era essa. É lógico que Deus, então, o capacitou de várias graças, de inúmeras graças especiais para que correspondesse a tudo isso. É lógico que aquilo que é base da nossa fé católica, que os escolásticos, São Tomás sempre falavam, a graça sobrepõe a natureza, ou seja, a graça vai usar daquilo que a natureza oferece. É necessário que tenha a graça, para nós católicos sempre o primeiro passo é da graça, mas um segundo momento é a resposta de cada um. Então era necessário também que tivesse um coração generoso, e isso vale tanto para a Virgem Maria quanto para São José. Era necessário que fosse uma graça grande, mas ao mesmo tempo que correspondesse a isso, que viesse ao encontro dessa graça. Jesus é o Deus encarnado e o Redentor do mundo. Maria é a imediata cooperadora, é aquela em cujo seio se deu a encarnação. O Verbo se fez carne no ventre da Virgem Maria. Esse é o lugar, esse é o ponto de união entre Deus e o homem, o ventre da Virgem Maria. É ali que Deus se faz homem. José, enfim, é o fiel depositário dessas duas dávidas preciosas,
a fim de garantir que esse sublime mistério da encarnação e a redenção fosse realizado da melhor forma possível, preservando intacta a honra da mãe e do filho. Se esse mistério, se o maior mistério da história da salvação, esse maior mistério da história do ser humano é que Deus se fez homem no ventre da Virgem Maria, era necessário então que houvesse alguém que fosse capaz de proteger, de guardar, de alimentar, de nutrir e de adorar, de tal forma o mistério que estava acontecendo ali. E é por isso que São José, então, ele vem como uma figura essencial, também essencial nesse mistério da salvação. Não deixa de lado, achando que José é só uma pessoa lá que estava lá de boa e de repente Deus chamou para um projeto. É muito mais do que isso. Há uma predestinação, há um querer de Deus na sua missão, assim como há em todos nós. Há um chamado. Ontem o padre falava, por exemplo, do nosso nome. Nosso nome, o nome de cada um, ele é uma promessa e é uma vocação. Há um chamado de Deus naquilo que somos. A nossa família, o ambiente, a época em que a gente foi criado, a nossa vocação, nada é por acaso. Deus nos quer santos e para isso Ele dá os meios. Muito mais então a São José. Se você pega, sei lá, uma Santa Teresinha, um Dom Bosco, tantos santos que Deus usa do meio para santificá-los cada vez mais. Assim também a figura de São José. Daí se segue que São José é superior, não em natureza, mas em dignidade aos próprios anjos, já que as ordens angélicas estão subordinadas à ordem da união hipostática, da união entre o homem, Deus e o homem, que se dá na pessoa de Jesus, por estarem sujeitas a Jesus, seu rei e cabeça, e a Maria Santíssima, sua rainha. Ora, como a gente sabe, o pai não vai falar aqui, mas a revolta de Lúcifer se dá justamente por conta da encarnação do Verbo. Ele não aceita que Deus se faça homem. Se Deus se faz homem, na ordem da graça, não da natureza, na ordem da graça a gente ultrapassa os anjos. E Lúcifer, como tinha uma natureza superior a todos os anjos e a todos os homens, não aceitou. A treta, a confusão é justamente em relação à encarnação. Portanto, aqueles que estão em volta do mistério da encarnação, de novo, principalmente José e Maria, adquirem um tipo de obediência e de respeito em relação aos anjos que ficaram fiéis. E um ódio em relação àquilo daqueles anjos que se revoltaram contra Deus. Daqui a pouco a gente vai ver que um dos títulos de São José é terror dos demônios, justamente por conta disso, quando a sua obediência, daquilo que ele se tornou e da beleza que ele se fez nesse caminho da história da salvação. Na segunda leitura do domingo da Ascensão, a gente vai ver da Carta aos Colossenses, que quando chegarmos em Deus, quando estivermos no seio da Trindade, e aquilo que está prometido a nós, a cada um de nós, vai assustar o mundo angélico. Os anjos vão ficar de boca aberta com aquilo que seremos. Quando um anjo nos serve hoje, ele serve a partir de duas coisas. A primeira, ele olha para nós, para a nossa carne, para o nosso corpo, para o nosso ser, e ele vê a pessoa de Jesus. Deus se fez homem. E ele nos serve, eles servem a Jesus a partir da nossa carne. Nós, criados à imagem e semelhança de Deus, de Cristo. Então, há um primeiro serviço por ordem da encarnação, mas também por ordem da graça, daquilo que seremos. Então, o nosso anjo da guarda, ele nos contempla e pensa e espera da beleza que a gente vai ser lá no céu. Se conosco vai ser assim, imagine então com Maria e com São José. A beleza dos dois ou de cada um. Por isso que Maria é a rainha dos anjos, e também a gente poderia falar que São José então tem uma grande intimidade, e os anjos têm um grande respeito, o maior respeito por São José.
Logo, como declara o apóstolo, quando o Pai eterno enviou seu Filho divino à terra, ele ordenou que todos os anjos o adorassem. E por causa de Jesus, os anjos se tornaram sujeitos também a Maria e a São José. Não é acaso assim que o vemos na Escritura, a servi-lo, avisá-lo, consolá-lo e de bom grado. A gente vê uma profunda intimidade, tanto de Maria quanto de José com os anjos. Se você olhar a figura dos santos, eles tiveram essa intimidade, às vezes de um modo direto, às vezes de um modo indireto, como Dom Bosco, Padre Pio, e tantos que tiveram uma ação direta com o seu anjo, um trabalho direto com o seu anjo. Mas mesmo aqueles que não tiveram assim esse cuidado com o anjo, estava lá, a presença do anjo estava lá. Há uma comunhão dos santos, aquilo que a gente reza no creio, que se dá também na pessoa e na figura de cada anjo da guarda. Se é assim com um santo, imagine então com a Virgem Maria e com São José. E é por isso essa intimidade. Falar, por exemplo, que essa coisa de ver anjo, que Nossa Senhora viu anjo, São José com anjo, que isso aí é coisa pietista, né? Pietista, não é o partido, hein? Pietista, de piedade, uma falsa piedade, é olhar a história da salvação com os olhos nossos, aquilo que o padre falava. Você não pode olhar para São José, para a Virgem Maria, com os olhos nossos. Aqui a gente está falando dos maiores santos, dos dois maiores santos que tem. Então a gente começa a olhar com um olhar racional, com um olhar moderno, com um olhar seco das coisas, e começa a duvidar de tudo. Agora, às vezes as pessoas querem justificar tanto e começam a colocar tanta explicação racional para a coisa, que é mais fácil acreditar no texto do que ficar inventando coisas, inventando moda, que Nossa Senhora teve um delírio, que São José teve um delírio, não sei o quê. Se eu não acreditar na palavra de Deus, no que eu vou acreditar? Vou acreditar em jornal? Vou acreditar na CNN? Vou acreditar, sei lá, na Globo? No que eu vou acreditar? Os irmãos, é a palavra de Deus. E é uma verdade de fé a existência dos anjos, a existência do demônio. É uma verdade de fé. Quem não aceita isso está fora da fé católica. É o catecismo da igreja. E a ação do mundo angélico na nossa vida e na vida dos santos, quanto mais de São José e da Virgem Maria. São José, a dignidade de São José também, a gente conhece por um título que Santa Teresa dá para ele, de mestre da vida interior. São João da Cruz vai falar que a vida interior é uma ciência do amor. Então, São José é alguém de profunda intimidade com Deus. Dessa intimidade com Deus é que vai brotar também um pai educador para nós, para que a gente também chegue na santidade, na busca de santidade. Então, por que é que São José ele é mestre da vida interior? Primeiro, São José e o Pai. São José é a sombra de Deus Pai. O Papa Francisco fala nesse documento sobre isso. No último ponto dos seus comentários, ele elenca 7 pontos sobre São José, e no último ponto é justamente isso. Pai à sombra. Ou seja, ninguém refletiu mais a Deus Pai na terra do que São José. E é por isso que ele é esse pai à sombra. Na figura de São José, a gente poderia encontrar um resgate e uma cura para aquilo que está sendo hoje, ou que está sendo transformado hoje, não só pela sociedade, mas por cada um de nós homens, daquilo do que é a masculinidade e a paternidade. Entender essa figura de São José, o exemplo de São José, a sombra do Deus Pai, faz com que nós, principalmente todos nós, mas principalmente nós homens, a gente resgate a missão de fato de ser homem, de ser pai e dar a vida por aquilo que se ama. Hoje em dia essa crise de paternidade, ela chegou em todos os lugares, tanto no casamento,
nas pessoas que não querem viver essa paternidade, também no sacerdócio, infelizmente. A paternidade tem como raiz o dar a vida por aquilo que se ama, o dar de si para que outro viva. Assim é Deus Pai. Ele dá de si para ser gerado o filho, mas também Ele dá de si para ter a criação. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, quando São Paulo vai falar sobre a família, há um texto que ele fala tão incompreendido, né, sobre a submissão da mulher, mas logo na sequência, e as pessoas esquecem de ler, fala em relação aos maridos: amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A forma de fato de ser pai, de ser homem, é dar a vida por aquilo que se ama. E aí você vai entender a paternidade biológica, a paternidade espiritual de um padre, vai entender o que de fato é ser esposo e o que ser homem. Há uma repulsa hoje em dia da figura masculina, justamente por conta daquilo que nós transformamos essa figura masculina como algo machista ou como algo aproveitador, enfim. E é urgente esse resgate dessa paternidade na figura masculina, tanto do padre quanto dos pais, dos homens. Para isso, o mestre dessa vida interior é São José. Que a partir de São José, eu, por exemplo, no meu sacerdócio, eu aprenda a abrir mão das minhas coisas, dos meus projetos, dos meus sonhos, em favor dos filhos que Deus me deu. Mas também você, casado, solteiro, vocacionado, enfim, pedir a São José essa paternidade de fato que ele viveu. A segunda coisa é São José e o filho. Há uma doxologia na vida de São José. A doxologia é aquele momento que o padre fala assim: por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vida de São José foi uma doxologia. Foi por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo estava orbitando na figura do seu filho. Tudo era em função do seu filho. Antes mesmo dele ser colocado no projeto ali, direto de salvação, o seu coração, como um homem justo, como a gente viu ontem, como um filho de Davi, o seu coração rezava e pedia a vinda do Messias. Então, a vida toda de São José é voltada à pessoa do Messias, à pessoa do Cristo. Imagine, então, enquanto ele foi dado essa missão para ele, quando ele vivia os primeiros momentos ali com o menino Jesus nos seus braços, ele embalando o menino Jesus, ele brincando com o menino Jesus, ele ensinando, certamente por várias vezes ele se pegava ali, contemplando e pensando: é o Filho de Deus e está aqui diante de mim, e foi dado isso, essa missão para mim. Então, tudo em São José é em função da pessoa dele. É uma vida, de fato, uma doxologia que São José apresenta a Deus com a sua vida. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Assim viveu São José. Também é uma ovelha, né? Você lembra uma passagem tão famosa que o Papa Francisco fala para nós padres, mas que serve para todo mundo, né? Ele diz que, bonito isso, ele fala assim que o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas. A ovelha de São José era Jesus. Ele tinha o cheiro de Jesus. Ele tinha um molde de Jesus. Aqui há, de fato, uma vivência, uma comunhão perfeita entre o santo e o Cristo, que não só, no caso de São José, vai mudando o menino Jesus. O Papa Francisco vai falar de várias passagens, por exemplo, a passagem do filho pródigo, do pai misericordioso. O Papa Francisco vai falando no documento que, com certeza, Jesus, olhando para São José, elaborou aquela parábola, fez aquela parábola. Então, não só São José, também São José vai moldando a figura de Jesus, como Jesus também vai o moldando, vai tendo o cheiro de Jesus. A ovelha de José era Jesus. São José é o Espírito Santo.
Primeiro da teoses, que é justamente a santificação. O Espírito Santo é o santificador. Ele nos cristifica para sermos uma oferta agradável ao Pai. Santo Irineu, isso aí é de Santo Irineu. Você vê a presença do Espírito Santo nas virtudes, naquilo que São José usa de virtudes e de dons do Espírito Santo, como a sabedoria e a capacidade de enxergar tudo com os olhos de Deus. Como que num sonho ele interpreta, é Deus que falou, e não é da minha cabeça. Como que ele tem a fortaleza, por exemplo, de pegar o menino e de prontidão já pegar e ir para o Egito. Então os dons do Espírito Santo e as virtudes estão sempre ali em volta de São José. Isso é um sinal de uma profunda unidade com São José. Faz pouco tempo que a gente viu na primeira leitura, no domingo da transfiguração, a gente viu na primeira leitura o sacrifício de Isaac. Abraão que leva Isaac para ser sacrificado no alto da montanha. E ali, como os padres da igreja sempre viram, e a igreja sempre vê, ali tem uma figura de Abraão como Deus Pai e de Isaac como Deus Filho. São João Crisóstomo, quando comenta esse trecho, vai perguntar, e o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo? São João Crisóstomo vai falar que a ação do Espírito Santo ali, ela é simbólica na pessoa do anjo. O anjo representa justamente a vontade de Deus, um querer de Deus. Um anjo não fala aquilo que está na cabeça dele. A palavra anjo significa mensageiro, então ele replica aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que quer o próprio Deus. Então São João Crisóstomo vai dizer que a figura simbólica do Espírito Santo aparece ali no anjo. Da mesma forma, a gente podia ver isso em relação a São José. No fundo, quem anuncia a Virgem Maria e quem anuncia São José é o Espírito Santo. O anjo, ele é enviado por Deus, pelo Espírito Santo, que conduz de fato a obra da salvação. Então, há uma profunda intimidade ali de São José com o Espírito Santo. Disso, São Francisco de Sales vai falar algo também que ficou famoso na nossa devoção. Tudo isso para que a Sagrada Família, da qual José foi constituído chefe, fosse como que outra trindade na terra. Imagem, a palavra, olha, imagem resplandecente da Santíssima Trindade no céu. A gente não fala sempre que uma frase de Santo Agostinho famosa, né? A Trindade é a perfeita comunidade, e aquela coisa, então. E que todas as comunidades, quando o dia da Santíssima Trindade, 90% das homilias os padres falam, a gente fala, não é? As nossas comunidades têm que viver em unidade, igual a Trindade, uma unidade de amor, uma família de amor. Muito bem, é isso mesmo. Só que mais do que as nossas paróquias, é a Sagrada Família. A Sagrada Família, de fato, viveu essa unidade da Trindade de um modo, lógico, espelhado, mas já assim, uma perfeição de amor. De uma perfeição de amor. Não tinha espaço para o pecado ali. Então, o que São José de Sales fala? Grande devoto de São José, São José de Sales. José, representante do Pai Eterno. Jesus, ora, ele é mesmo a verdade, a palavra eterna. E Maria, representando o amor eterno, o Espírito Santo. Então, de novo, a figura de São José não é algo, um apêndice. Deus quis espelhar o amor da Trindade lá de cima, aqui embaixo, fazendo com que a Sagrada Família fosse a representante desse amor. São José, vida interior, voltando. Há um fiat de São José, há um faça-se de São José. Você lembra do fiat de Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas também há um fiat de São José, um consentimento de São José. São José, ele tinha seus projetos. São José, ele tinha os seus sonhos. Porém, aqui mesmo no texto está escrito perder e ganhar. A primeira coisa é isso. Quando a gente começa a seguir a Deus de fato,
a primeira coisa que vai acontecer com a gente é perder. A gente começa a perder e perder muito. A gente perde amizades, não dá mais. Perde relacionamentos, certos tipos de relacionamentos não dão mais. Perde as oportunidades de emprego, a gente começa a perder. E aqui se cumpre uma palavra do próprio Jesus. Quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhar. Todos os personagens da Bíblia, todos os santos que entraram no sonho de Deus, tiveram que perder primeiro para depois ganhar. E ganhar muito, e muito mais do que eles pensavam. São José dá esse fiat, esse faça-se, justamente quando ele então perde. Não é simplesmente ter uma família, não é simplesmente ser um judeu praticante, não é simplesmente ter a minha oficina, é necessário que eu perca, que eu entre nessa dinâmica do projeto de Deus. E para isso eu tenho que sair da minha casa, ir para Belém, ir para o Egito, voltar, e até mesmo, como ontem a gente viu, até mesmo sumir, se abandonar, se tornar cada vez mais pequeno nessa história da salvação. A gente não tem nenhuma palavra que José falou, a gente não sabe como José morreu, justamente porque ele perdeu para ganhar tudo. Esse é o fiat de São José. O Papa Bento também vai falar de uma kênose de São José. Kênose significa rebaixamento, um esvaziamento. Primeiro assim, no livro Jesus de Nazaré, quando o Papa Bento vai comentar o lava-pés, ele vai dizer que não é simplesmente um gesto humilde de Jesus lavando os pés dos discípulos. Ele vai dizer que aquele gesto é um gesto salvífico. É um gesto que mostra que ele se rebaixou, se fez obediente e nos lava com o seu sangue. Ele vai citar daí até a passagem do Apocalipse. Quem são esses que aparecem com roupa brancas, alvejadas? Esses foram aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Esse gesto de Jesus, lavar os pés, ele tem muito a ver com a sua morte e ressurreição. E aí sim, humildade. Lógico que é a humildade de Cristo, mas não é simplesmente o gesto em si, mas o gesto teológico. E é por isso que quando Pedro fala, não quero que lave, e Jesus fala, se você não deixar que eu lave, você não vai ter parte comigo no paraíso. É por conta que é de fato esse gesto de salvação. Aqui também esse escondimento de José e esse rebaixamento de José também é um rebaixamento em função da salvação de cada um deles, não é? Que também foram salvos por Cristo, mas também de cada um de nós. E é por isso que muitos teólogos vão dizer que São José tem sim um papel fundamental na redenção, de uma participação melhor, uma participação especial na redenção. Como a gente sabe, a gente pode hoje chamar Nossa Senhora de Corredentora. Você é livre para chamá-la de Corredentora ou não. Enquanto a igreja não bater o martelo e falar é assim ou é assado, fica na discussão teológica. A gente não pode negar o papel de Nossa Senhora na história da salvação. É lógico que há um único mediador, que é Jesus Cristo. Ninguém nega isso. Mas nós participamos de alguma forma da redenção em Cristo. Você lembra, São Paulo, cumpro na minha carne aquilo que falta à paixão de Cristo. Muito mais, por exemplo, a Virgem Maria, quando ela estava aos pés da cruz, a dor que ela tem ali, eu falava isso sábado na missa, que a gente está fazendo sábado de manhã, meditando as dores de Nossa Senhora, a dor que ela tem ali é sim uma dor de uma mãe, e de uma mãe santa, e vendo o seu filho que é santo, que é o Cordeiro, padecendo. Então, é uma dor tremenda, porém, há uma dor ainda maior ali, porque ela sabe quem o filho dela é. Ela olhando para Cristo, ela sabe o que e quem está fazendo aquilo em Deus, o seu filho que é Deus. Ela sabe
que o que provocou aquilo foram os nossos pecados. Uma mãe, ela poderia se justificar aí dizendo: pronto, eu vou detestar, eu vou me vingar, eu vou ter ódio de quem fez tudo isso contra o meu filho. Mas em vez de Maria pensar assim, ela oferece para nós mesmos essa profunda dor de ver o que está sendo feito ao seu filho, que é Deus. Ela oferece também para a nossa salvação. Cumpro na minha carne aquilo que falta à paixão de Cristo. Então isso é um dos pontos, não é o tema agora, mas tantas coisas que a gente podia chamar então Nossa Senhora de corredentora. Ela entra nesse mistério. São José, da mesma forma, esse desaparecimento de São José, esse rebaixamento de São José é pela história da salvação. É para que se cumpra de fato o projeto de Deus. Ele não podia chegar e falar assim: não, olha só, eu sou José, eu sou o cara, Deus escolheu a mim, então fica na sua aí. Não, cada vez mais ele vai se escondendo, e como o padre disse, chega uma hora que a gente nem sabe como que São José morre. Quando começa a vida pública de Jesus, José já não está mais lá. Na hora em que, entre aspas, Jesus vai brilhar, José está escondido, ninguém sabe. Há uma lembrança dele, a figura de José, de fato impactou aquela comunidade. Isso aí não é o filho de José? Há uma lembrança dele. Então, isso mostra quanto que havia respeito na figura de São José. Porém, esses rebaixamentos de São José, esse silêncio dele, aqui no livro, olha, depois também, isso aqui é aprofundado nisso, isso que o pai está falando, José é o silencioso. Não é simplesmente o não falar, mas também o se rebaixar para que Cristo apareça. José e a Eucaristia, também a gente vai aprofundar depois. O mistério natal, o mistério da encarnação e o mistério pascal, eles não são mistérios separados, é o mistério de Cristo. Então, ele participa desse mistério. Há uma teoria, depois a gente vai ver, que São José teria morrido conforme ele foi entendendo a dor que seu filho ia passar. Isso depois a gente vê. Porém, no mistério do Natal, a gente percebe, e é por isso que São José é um dos patronos também, de quem cuida da liturgia. No mistério do Natal, quando vai nascer o menino Jesus, ele procura um lugar, naquele ambiente, naquela situação de pobreza, um lugar que fosse o mais digno possível, o mais digno daquilo que ele podia dar para que Jesus nascesse. Mesmo sendo aquele lugar assim humilde, São José prepara o ambiente, limpa aquele ambiente, deixa na medida que ele pode, na medida que a sua pobreza, a sua simplicidade permite, ele dá o melhor para Jesus. Isso deve ser uma raiz da nossa liturgia. Por mais simples que a gente seja, é necessário que a gente dê o melhor sempre para a Eucaristia, para a missa, para as celebrações. Mas ainda em relação a uma proteção ao próprio sacrário, que é o ventre da sua mãe, o ventre da mãe de Jesus, guardando ali, cuidando ali de Jesus. Então, é algo também para se desenvolver, não dá tempo de falar aqui, mas São José também é um dos padroeiros da liturgia. E o Papa Francisco entendeu tanto isso que fez com que se colocasse o nome de São José na oração eucarística. São José é a noite escura. São José, como mestre da vida espiritual, vai passar por essa noite escura também. A noite escura é aquela hora que parece que Deus abandonou aquele santo. Ele faz uma experiência não confunda a noite escura com preguiça espiritual. O que se tem aí é preguiça. Eu não rezo porque estou na noite escura, não rezo porque estou no deserto. Não, você está com preguiça. Então, assim, chega numa hora em que você vai experimentando a Deus de tal forma que quanto mais você bebe dele, mais sede vai dando. Só que vai ser necessário uma purificação dos sentidos, uma purificação ainda para passar para um grau ainda mais elevado de santidade.
E aí vem aquilo que os santos chamam de noite escura ou de deserto, que é quando de fato parece que Deus silenciou. E a alma que já experimentou Deus fica caçando Deus, buscando Deus. É o esquema do Cântico dos Cânticos. Em São José, a noite escura é justamente essa se vê pequeno diante do mistério. Aqui, amanhã a gente vai falar sobre São José, esposo de Maria. Mas aqui já adiantando, não entenda quando José pensa em fugir, não entenda aquilo como, São José viu que tinha levado, perdão da palavra, levado chifre, e aí pensou assim, para que ela não morra, eu vou fugir. Mas não é isso, mas nunca. José sabia, olha o nível de santidade deles, aquilo que o padre falava, você não pode olhar essa história, a história da salvação com os nossos olhos. A gente está falando dos 2 maiores santos da história, da castidade. A gente vai ver amanhã que São José sabia da virgindade de Maria. Sabia que ela tinha escolhido, isso é bíblico, sabia que ela tinha escolhido isso, e ele aceitou isso. São José, outra coisa que as pessoas se esquecem, São José, ele sabia das profecias bíblicas. São José, não é que nem a gente que não sabe o texto bíblico. E a profecia falava que uma virgem ia conceber. De repente ele sabe que aquela mulher fez o voto de virgindade, e ela está grávida, o que ele pensou? É de Deus, essa coisa é de Deus, então é enorme, então coitado de mim, eu não vou querer atrapalhar esse projeto de Deus, então eu vou sair fora. As nossas traduções, às vezes, elas forçam a pensar isso, quando parece que São José, com medo de difamá-la, ou de entregá-la à justiça, ou na tradução de Jerusalém, a tradução ela se aproxima bem do que está no texto. No capítulo 1 de Mateus fala assim: José, seu esposo prometido, sendo justo, e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Não é cogitou de entregar ela para ser apedrejada, porque ela me traiu, porque isso. A dúvida de São José não era essa. Quando o anjo aparece, amanhã a gente vai ver, eu vou reforçar isso. Quando o anjo aparece para José em sonhos, ele não fala assim, não tema São José, pode ficar tranquilo que não apareceu ninguém de fora lá. Não, o temor de São José não é esse. Não tema São José de ser o esposo dela, não temas. São José se viu pequeno diante desse mistério, e é por isso que ele quis sair. Olha a quênose dele. E o anjo, o Espírito Santo, vem então ao encontro e confirma a vocação dele. Não, é você. Você é o esposo. Tanto que um dos maiores títulos que a igreja dá a São José é esse, esposo de Maria. Amanhã a gente vai ver sobre o casamento deles. A sua grandeza, ao mesmo nível, olha só, o Papa Bento XVI, no dia de São José, em 2006. A sua grandeza de São José, ao mesmo nível da de Maria, é ao mesmo nível da de Maria. Olha que coisa. Sobressai ainda mais porque a sua missão se desempenhou na humildade e no escondimento da casa de Nazaré. De resto, o próprio Deus, na pessoa de seu Filho encarnado, escolheu esse caminho e esse estilo, a humildade e o escondimento na sua existência terrena. Não é eu que estou falando, quem está falando é o Papa Bento. São José Imaculado, aí, por exemplo, nesse livro aqui, José o Silencioso, ele aborda essa tese, é uma tese teológica, que São José também seria imaculado. De fato, a gente tem que perceber e entender o que é a revelação. Revelação é tudo aquilo que Deus, de fato, revela que é importante para a nossa salvação. O que é importante para a nossa salvação é revelado. Mas isso não quer dizer que Deus não pode ter feito muitas outras coisas que
que estão além. Você lembra no final do Evangelho de São João? Jesus fez muitas outras coisas, falou muitas outras coisas. E se pegasse todos os livros do mundo, não ia caber tudo aquilo que Jesus fez e falou. Só que não é objeto de revelação. Então, é uma tese teológica. Isso não quer dizer uma afirmação, mas é algo da gente pensar. Primeiro, daqueles que falam que não. Fala que não porque, de fato, é algo exclusivo da Virgem Maria. Você pode acolher essa ideia hoje? Pode, porque a igreja não bateu o martelo ainda. Só Maria, exclusivo. Porém, poderia ser de uma outra forma esse ser imaculado, ou ser preservado do pecado, em que a gente vai saber só no céu. Também seria uma outra possibilidade teológica, que também hoje você tem a liberdade disso. Só que sempre que você vai falar disso, você tem que falar, olha, isso aqui não é fé revelada. Isso é uma tese teológica. Se você pega, por exemplo, e vê o que foi feito em João Batista, a gente fala no mistério da visitação, no terço, né? A visitação de Maria Santíssima, sua prima Santa Isabel, e a santificação de João Batista. A santificação de João Batista, esse ter sido apagado do pecado original, teria acontecido ali, no encontro de Jesus e de João Batista. Encontro de Jesus e de João Batista. Cada um no ventre da sua mãe. E a partir disso, acredita-se que João Batista teria tido o pecado original e nenhum pecado pessoal. A gente viu ontem que José, ele excede a santidade de João Batista, porque ele orbita mais próximo de Jesus. Se ele não foi, então, imaculado no momento da concepção, com certeza Deus teria tido um outro momento de uma santificação dele, para que ele até tivesse o pecado original, mas não tivesse pecados pessoais. Tudo isso é tese teológica, gente. Só que o importante é você perceber que a coisa aqui é outro nível. E são coisas assim que a teologia, os santos, a igreja precisa ainda desenvolver. Se for para a nossa salvação, Deus vai abrir os caminhos para que a gente entenda. Se não for, vai ser um mistério que a gente vai, de fato, entender lá no céu. Mas não fica desprezando essas teses teológicas por conta do racionalismo que a gente vive hoje na nossa igreja, assim no sentido teologal, de teologia. A teologia hoje ela quer secar tudo, quer colocar as coisas de Deus como se fosse um experimento de um laboratório, e não é assim. O fato de você ter que estudar e buscar o estudo, e é por isso que a gente está fazendo isso também, ele ajuda na nossa fé. Porém, você pode perguntar para os padres, para os seminaristas, você sabe que tem muita veinha aí rezadeira que tem muito mais fé que teólogo cheio de diploma. Porque esmiuça, porque seca tudo aquilo e não consegue enxergar além das suas convicções, da sua ideologia. Então veja, é uma possibilidade que você livremente pode acolher ou não. Mas como é algo de possibilidade, você tem que sempre falar, olha, é uma possibilidade que seja, uma possibilidade que não seja. A princípio, os pecados pessoais São José não teria tido. Só aí já é grande coisa. Olha que São Bernardo fala, e esse de ser imaculado não é algo novo também, é algo São Bernardino, São Bernardo, São Pio V, o Papa Pio IX, vários assim santos pensavam nisso. O Papa João XXIII, a gente esquece, por exemplo, que o Concílio Vaticano II foi consagrado a São José, as pessoas esquecem também disso. São Bernardo, que ele fala, uma vez que José havia de ser o guardião, companheiro e governante da Santíssima Virgem do Menino Jesus, é que está possível conceber que Deus pudesse ter cometido um erro na sua eleição? Ou será que tem algum momento em que o diabo venceu São José?
Pensa. Ou que ele pudesse ter permitido que São José fosse imperfeito em algum aspecto. Será que teve algum momento assim? Em Maria não teve um instante que o demônio venceu. Será que em São José teve? Será? Ou pudesse ainda ter falhado em torná-lo perfeito? Olha, a própria ideia soa como um erro mais grosseiro. Quando Deus escolhe alguém para realizar um grande trabalho, Ele consegue de toda a virtude necessária à sua realização. São José é terror dos demônios e a queda dos ídolos. Então, uma das também devoções que a gente tem a São José é justamente São José como exorcista. Porque, de fato, toda essa santidade de São José, agora não entrando nessa possibilidade de imaculado, mas a gente não pode negar que a santidade de São José é enorme, aquilo que o padre disse de novo, é o maior dos santos. E o exorcismo, no fundo, é uma briga de ideias. O padre exorcista vai falando ideias que são insuportáveis ao diabo. E aí chega uma hora que o diabo não aguenta a lembrança daquela ideia e sai. O sangue de Cristo, o nome de Cristo, a Virgem Maria, os santos. Então, são ideias que o fazem sair dali. É uma briga de ideia. E é por isso também que assim, é cansativo para o exorcista precisa estar preparado, porque no fundo ele vai entrar numa batalha que é muito maior do que simplesmente uma batalha física. Essa luta de ideias, então, faz com que alguns elementos que o exorcista vai, entre aspas, lembrando o diabo, o oprimem. Então, por exemplo, a Eucaristia, o nome de Jesus, a cruz, a Virgem Maria e São José. Depois de tudo isso que a gente viu sobre São José, é lógico que há um grande temor do demônio em relação a São José. Terror dos demônios. E a queda dos ídolos, por conta que, quando a família de Nazaré chega no Egito, havia muitos ídolos. E quanto à tradição, que na medida que eles iam caminhando, ia purificando aquele caminho, aqueles ídolos iam caindo. Então, ter São José em casa também é uma imagem de São José, a devoção a São José, também é se proteger contra a ação do inimigo. Na hora da tentação, em vez de estarmos a perder tempo discutindo com o tentador, o padre fala sempre isso, né? Para de conversar com o diabo. E querer ter a certeza se consentimos ou não, digamos com quem se arma para a luta: Jesus, Maria e José. Vinde em meu socorro. Quem quer investigar a ver se a tentação consentiu, se foi consentido na tentação, é sinal de que pelo menos não lhe deu o pleno consentimento, se necessário para o pecado grave. Não perca tempo e diga várias vezes: Jesus, Maria e José. Meus irmãos, na hora da morte, se você falar com fé o nome de Jesus, de Maria ou de São José, você ganha uma indulgência plenária. Então não é qualquer nome. Amanhã, como o padre disse, a gente vai ver sobre José, esposo de Maria. E aí a gente vai entrar sobre a virgindade dos dois, sobre o casamento, sobre a concepção virginal da Virgem Maria. Agora a gente vai rezar a coroa de São José para terminar, como a gente está fazendo desde ontem. Então, você pode acompanhar aí, no slide aí que vai ser projetado. Louvado e exaltado e glorificado seja o Pai eterno por ter escolhido o excelso São José, para que junto ao Filho de Deus fizesse suas vezes na terra, e por ter lhe dado um coração amoroso, paternal, para que com o divino Filho, e supliquemo-lhe com grande fervor e profundíssima humildade, nos conceda benignamente o que tanto desejamos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Louvado, exaltado e glorificado seja o Filho unigênito, por ter recebido o excelso São José por seu pai adotivo, e infundido em seu coração um cuidado amoroso e diligente, para zelar por sua vida, alimentá-lo, vesti-lo e defendê-lo. E supliquemo-lhe confiantemente, nos conceda a graça de que tanto necessitamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Louvado, exaltado e glorificado seja o Espírito Divino, que no egrégio São José deu à Virgem Imaculada um esposo castíssimo, muito semelhante à Celeste Senhora, e fiel custódio da sua virgindade, enchendo ao mesmo tempo o coração do ilustre patriarca de muito amor e de grande estima do tesouro que lhe tinha sido confiado. Roguemo-lhe e até importunemo-lo humildemente e com afeto de filhos, para conseguir a graça de que tanto precisamos, que tanto desejamos e pela qual tanto suspiramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos e demos graças à Trindade bondosíssima, por ter constituído o glorioso São José sobre sua família, e havê-lo instituído em nosso favor, fiel administrador de todos os seus bens. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos e demos graças à Trindade generosíssima, por ter adornado o glorioso patriarca São José, mais que nenhum outro santo, com seus celestes dons divinos e carismas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos de todo o coração o Senhor Deus, nosso Deus, honrando e recomendando-nos com muito fervor a São José, escolhido para a dignidade mais alta e excelente depois da divina maternidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José. Hoje, às 15:45, teremos o último dia da consagração São José. Aqueles que estão fazendo a consagração e estão terminando, devem pegar no final da apostila o ato de consagração, escrita por Santo Afonso a São José. Você vai escrever de punho aquela oração, aquela consagração. Numa das missas transmitidas na sexta-feira aqui na nossa paróquia, meio-dia ou 18:30, no final da missa os padres vão fazer a consagração. E aí você pega essa oração e faz conosco. Seria bom que você tivesse nesse dia uma imagem ou uma estampa, pelo menos de São José, para que nesse momento você faça a sua consagração. Também reforço, né? É importante você sempre ter uma imagem do crucificado, de Jesus crucificado, do coração de Jesus na sua casa, uma imagem da Virgem Maria e também de São José. Você viu quantos benefícios que Deus adornou São José, da proteção de São José. Então você que ainda não tem também, adquira uma imagem pequena, uma estampa que seja, de São José para deixar na sua casa. Hoje também às 18:30 tem a nossa missa. E amanhã a gente volta, então, no terceiro dia, a gente vai ver, então, sobre São José, esposo da Virgem Maria, às 15 horas. Esse vídeo fica aí gravado no Facebook. Também depois você pode assistir ou passar para alguém para assistir. Desde já, peço que vocês também rezem pela nossa paróquia, por essa semana de São José, pelos padres, pelo nosso bispo, e também para que a igreja, o mais breve possível, volte a estar aberta. Para isso, vamos rezar uma Ave Maria pelo Papa, pelas almas do purgatório, pelo nosso bispo e pelas igrejas abertas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor.